Glorioso, fala minha amiga gloriosa ligada aqui no canal O Glorioso. Primeiramente, eu desejo a vocês uma boa noite, um bom final aí de quarta-feira, um bom início de quinta-feira. Se você estiver assistindo esse vídeo aqui na quinta-feira, se você não me conhece, como eu falei, sou o Daniel Nogueira, fundador e apresentador aqui do canal Glorioso. E se você já me conhece, não preciso ficar me apresentando aqui, né? Já se inscreve no canal, que é muito importante para dar aquela moral aqui. Deixa o like também, compartilha esse vídeo e ativa o sino das notificações para você não perder nenhum conteúdo que eu vá trazer aqui para vocês. Enfim, hoje, nesse vídeo, né, vídeo de pós-jogo, eu vou falar um pouquinho desse empate, um pouquinho amargo, mas um pouquinho feliz também, que nós tivemos hoje diante do Atlético Paranaense dentro do estádio Newton Santos. Mas sobre o jogo de hoje eu vou falar após a É aquilo, né? Não foi o resultado que a gente queria, mas diante de todo o cenário que envolveu essa partida durante os 90 minutos, por que não sair do estádio Newton Santos feliz ou pelo menos satisfeito? O Botafogo hoje enfrentou o Atlético Paranaense e teve como principal destaque no começo o show de LED. Mano, foi um bagulho absurdo. Eu não fui ao jogo, eu assisti do meu celular porque eu estava saindo do trabalho na condução e foi um bagulho surreal de bonito. Depois daquele incidente trágico que foi contra o mesmo Atlético Paranaense no ano passado, onde o Botafogo tentou fazer alguma coisa com as luzes e deu merda. Teve a questão dos apagões e a partir daquele momento tudo desandou em 2023. Em 2024, coisas diferentes. O Botafogo estreou as luzes de LED do estádio Newton Santos e foi uma coisa absurda no início do jogo, na entrada dos jogadores. Se você não viu, procura aí no YouTube, no Twitter ou até mesmo no Instagram para você ver que ficou coisa mais linda. Mas vamos ao que importa, que foi o jogo. O Botafogo empatou, chegou a 20 pontos, permaneceu por hora ainda na liderança. O Botafogo pode ainda ficar na liderança durante aí a rodada ou após a rodada terminar. Isso vai depender muito dos jogos, principalmente de Bahia e Flamengo, que se enfrentam, e também do jogo do Palmeiras e Bragantino, que só ocorrerá amanhã ou hoje, na quinta-feira, se você estiver assistindo esse vídeo aqui na quinta. Mas enfim, por que eu falei que esse jogo de hoje, esse empate, tem um gostinho, um sabor, assim, bom, eu digo assim, bom, porque, assim, o torcedor do Botafogo, ele foi muito confiante, ainda mais pelas sequências que o Botafogo vem tendo, né, dentro do estádio Newton Santos, a sequência de vitórias. O torcedor do Botafogo foi ao estádio Newton Santos hoje esperando outra boa exibição, uma nova vitória do Botafogo dentro dos seus domínios. Mas o que a gente viu não foi isso. A gente viu um Atlético Paranaense que no começo ficou muito retraído. Eu vou falar a escalação do Arthur Jorge de início, mas a gente viu um Atlético Paranaense muito retraído e quando tinha oportunidade saía em bloco, principalmente com o Coelho, com o Fernandinho armando, enfim. O Botafogo tentava, mas não conseguia criar muitas oportunidades dentro de campo. O Botafogo entrou hoje um pouco diferente, ou quase totalmente diferente, daquele Botafogo que jogou uma barbaridade contra o Fluminense e que fez um jogo honesto contra o Grêmio. Pelo que pareceu, o Arthur Jorge queria povoar um pouco o meio-campo, botar jogadores que tinham mais características de armação, só que ele ganhou nesse ponto e perdeu em outro. Uma coisa que é muito importante hoje no Botafogo, que é a velocidade. O Arthur Jorge entrou com o John na lateral direita, a zaga permaneceu a mesma.
Os dois homens de meio campo, primeiro ali ó, o Marlon Freitas e o Tietê também permaneceram os mesmos. O problema veio depois. Ele entrou com o Danilo Barbosa, entrou com o Eduardo e também entrou com o Oscar Romero, deixando o Luiz Henrique no banco e tendo somente como de ofício atacante o Júnior Santos. O Júnior Santos, boa parte da primeira etapa, ele ficou isolado. E o Botafogo, assim, teve ali algumas rotações interessantes, mas teve muito problema quando era saída em bloco. Quando você tem dentro do jogo ali, do esquema tático, Luiz Henrique de um lado, Júnior Santos do outro, e tendo alguém para poder alimentar esses jogadores, esses atletas, o Botafogo consegue sair em bloco muito rápido, o que não ocorreu hoje. Porque o Tietê, quando joga somente ele e o Marlon Freitas, o Tietê ele sobe muito, e hoje o Tietê ele ficou muito contido lá atrás. Pouco se viu falar no nome do Tietê hoje, se viu mais do Oscar Romero e do Eduardo, que eram os meios de ligação, os meios de criação do Botafogo. E o Botafogo teve muita dificuldade no primeiro tempo, teve algumas oportunidades, principalmente, novamente, com o Júnior Santos, que não aproveitou, mas o Botafogo teve muita dificuldade em armar. E isso se perdurou para o início da segunda etapa, quando então, ali próximos dos 10 minutos, entre 10 e 20, eu não lembro em qual minutagem certo o Botafogo de fato tomou o gol, num cruzamento da esquerda, o Mastriani, ele entra por trás ali, uma falha que não costuma, que não tá, vem acostumando a falhar do Bastos, ele entra por trás do Bastos e faz o gol do Atlético Paranaense. A partir daí, o Arthur Jorge se viu obrigado a mexer na equipe. Eu acho que ele demorou muito. Talvez se o Botafogo tivesse perdido, eu colocaria hoje a derrota na conta dele, que ele mexeu muito. Dava para ver nítido, claramente, que o Botafogo não estava funcionando daquela maneira. Que o Botafogo precisava dos homens de velocidade. No caso, precisava do Luiz Henrique. Eu entendo que ele precisa poupar jogador X, poupar jogador Y, mas quando você vê que não está conseguindo fazer aquele jogo que você propôs, você precisa mudar. Porque não adianta nada você poupar e perder, e enfim, não adianta. Enfim, ele se viu obrigado a mudar, colocou o Luiz Henrique, e o Botafogo deu uma melhorada, o Botafogo se mandou para frente, o Atlético Paranaense saía muito rápido em bloco, teve oportunidades de matar o jogo 1, 2, 3, 4 vezes, diversas vezes. O John fez algumas defesas incríveis, uma delas que ainda no primeiro tempo, né, voltando um pouquinho, que é uma saída de bola errada, o Fernandinho faz a roubada de bola, tenta dar de cobertura no John, e o John ali com a mão ali esticando até onde ele não podia, consegue tirar essa bola, que seria o primeiro gol ainda no primeiro tempo do Atlético Paranaense. Mas, recapitulando, o Botafogo saía muito em bloco. Saía muita gente para frente, e o Atlético Paranaense tentava aproveitar essas brechas na defesa que o Botafogo dava. Não conseguiu, teve muita oportunidade e não conseguiu, e o Botafogo colocando mais atacante. Hoje colocou o menino Arlen, colocou o menino Fabiano, depois jogou o Tietê para lateral, entrou o Gregor, enfim, foram diversas substituições. E no fim, depois de tanto martelar, no último minuto de jogo, rapaziada, era o último minuto de jogo mesmo. Todo mundo foi para a área no escanteio, até o goleiro John, e lá em cima, o menino Bastos cabeceou no cantinho esquerdo do goleiro, selando o empate do Botafogo. E mais uma vez, o Bastos sendo decisivo numa partida do Botafogo. Ele que já havia feito o gol da vitória contra o Fluminense na vitória por 1-0, hoje deu um empate que, vou te falar, gostinho de vitória, gente, porque era um adversário direto. Com a vitória do Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense estava passando o Botafogo estava ficando em segundo lugar, ou seja, o Botafogo, além de frear um concorrente direto,
ainda soma um ponto ali que estava completamente perdido e se mantém na liderança. Enfim, é isso. Esperar aí como vai ser o desandar da 10ª rodada agora, né? 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, para ver se o Botafogo ainda permanece na liderança. Foi como eu coloquei na publicação do Botafogo. O importante é pontuar, rapaziada. O importante é pontuar, o importante é estar entre os primeiros. Era o resultado que a gente esperava? É óbvio que não. Dentro de casa, o torcedor, a equipe, comissão técnica, jogadores, todo mundo espera ganhar, dentro e fora de casa. Mas vendo todo o cenário que aconteceu, o resultado foi de bom agrado para o Botafogo, até porque, na minha opinião, quem deveria ter saído vitorioso hoje do estádio Newton Santos era o Atlético Paranaense, pelo número de oportunidades que o Atlético Paranaense teve durante a partida de poder matar o jogo e não matou. Graças a Deus, gente. Graças a Deus não matou o jogo, e se é para jogar ruim e empatar que seja, se é para jogar mal e vencer que seja, o importante, como eu falei, é pontuar. Seja vencendo ou empatando. O importante é sempre pontuar, principalmente diante dos nossos concorrentes diretos no Campeonato Brasileiro. Mas enfim, esse é o pós-jogo, além dos 90, de Botafogo 1, Atlético Paranaense também 1, no estádio Newton Santos, confronto válido pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Se você gostou e ficou até aqui, já deixa o joinha, que é muito importante. Verifica realmente se você está inscrito no canal, que eu venho notando que a maioria das pessoas que me assistem aqui não é inscrito no canal. E a sua inscrição será muito importante aqui para a gente retomar as visualizações aqui do canal. Eu vou ficando por aqui. Um ótimo fim de semana para vocês. E é isso. Até o próximo vídeo. Valeu!